Então, eu não sei se é claro para vocês o que é essa história de mentoria. O que vem na cabeça de vocês quando se fala em mentor? Tem o neném gritando. Tá desligado, Fernando? Não, por isso que eu desliguei, porque ele estava gritando. Meu sobrinho. O bebê é teu? Não, meu sobrinho. Ele tem 2 anos. Tá, não tem problema não, dá pra gente ouvir mesmo assim. Sim. De vez em quando vai vir um gato aqui passear também, sabe? Porque minhas gatas aqui adoram participar das lives. Tudo que é live elas vêm e pulam em cima direto. Então, muito bem. O que vocês entendem aí por mentoria? Já participaram de alguma mentoria? Não, a minha é a primeira vez. A minha também, é a primeira vez. Eu já fiz um processo de mentoria esse ano, na pandemia. Por um novo direcionamento de carreira, assim, que eu pretendo. Mas não é o coaching, né? É mentoria. Porque tem uma diferença, não, né? Mentoria, consultoria, coaching. Isso. Não, é mentoria, né? Eu já passei por todos os processos, né? Já tive ajuda de consultor, de mentor e de coach também. E aí, quando eu tive mais claro o que é essa história toda, né? De com quem a gente pode contar para dar aquele empurrãozão que a gente precisa, né? Principalmente, né, quando a gente se fala de carreira profissional, né, gente? Porque tudo muda muito rápido, né? E a gente, para acompanhar, às vezes não tem as diretrizes, não tem apoio, às vezes em própria casa a gente não tem, então às vezes precisa mesmo buscar, né, de fora quem pode ajudar a gente a enxergar de uma outra forma o mundo, né, como está se transformando. Eu passei por várias, né? Eu já estou no turismo, vai fazer quase 30 anos, 25 de formada faz em dezembro. Então eu já passei por muitos altos e baixos. Mas quando eu entrei para trabalhar com turismo, eu vou contar um pouquinho da minha transformação digital e da minha questão com a mentoria, né? E vocês fiquem bem livres, é um bate-papo aqui, tá? Para interromper, para fazer pergunta, não tem problema não tem nada formal, assim, não, é bate-papo mesmo entre profissionais, né? E aí, quando eu sou formada em ciências sociais também, né? Eu fiz sociologia e me formei em 88. E aí eu fiquei um ano, porque queria trabalhar com antropologia, fui para São Paulo buscar pós, não consegui entrar, eu fiz em Belém, do Pará, eu morei 20 anos lá, nasci em São Paulo, morei 20 anos lá. E aí eu me formei lá e estava procurando trabalho, não conseguia arrumar nada na minha área de ciências sociais, e aí um amigo do meu pai que tinha uma agência de turismo, junto com o Frei, que era um turismo religioso, me convidou. Vem cá, passa, eu tô precisando de alguém para me ajudar no atendimento, né? Você é bem... Eu era bicho do mato, gente. Depois que eu fiz alguns cursos de teatro, que eu fiquei mais solta, assim, aí ele achava que eu vendia bem, assim, né? Que eu atendia bem as pessoas. E aí ele falou assim, não, vem cá, vai fazer um estágio sem compromisso nenhum, passa os 2 meses. Aí acabei ficando. Ele foi meu primeiro mentor. Eu não tinha noção, eu só entendia de viajar. Eu era a turista desde os 8 anos de idade, quando meu pai pegou a família e mudou para Belém, né? Então eu era a turista. E viajava todo ano. Meu pai botava a gente no avião sozinha, era diversão, né? Minha e das minhas irmãs. E aí foi meu primeiro contato com esse sistema todo louco que a gente tem do turismo, trabalhando nessa agência aí por um ano. E essa pessoa foi meu primeiro mentor. Ele sentou comigo, era o gerente, explicou tudo, toda a parte operacional da agência, todos os destinos turísticos que eles levavam, porque eles trabalhavam muito com santuários da Europa, né? E aí não saí mais. Isso foi em 89 que eu comecei a trabalhar lá em julho. Fiquei com eles até julho de 90. Aí nisso já me estimulou a fazer a faculdade de turismo. E como eu tinha feito a faculdade de sociologia, aí eu fui conversar com o coordenador. Ele falou, Luciane, metade dos teus créditos, né, de humanas, metade dos teus créditos você pode aproveitar. E aí foi que esse gerente me estimulou muito, vai, porque você leva jeito, gosta, né, gosta do que está fazendo.
E aí me deu esse empurrãozão, eu acabei entrando para a faculdade de turismo, e trabalhando e fazendo a faculdade ao mesmo tempo, né? Então eu trabalhava das 8 às 4 da tarde, tinha que começar a aula às 4 da tarde lá, meia hora da agência até lá, mas consegui fazer a faculdade, saía de lá 10, 11 horas da noite quebrada, né? E aí, esse foi o meu primeiro contato com a relação do turismo e com a história de ter um mentor. E desde dessa época eu comecei a valorizar muito as pessoas, porque às vezes, imagina, você fica 4 anos na faculdade e eu não tinha o mesmo apoio que eu tive de alguns mentores. E não foi só dele, né? Porque depois eu fui trabalhar numa outra agência, fiquei 5 anos, cheguei à supervisão de equipe, a gerência de operacional de uma outra agência. E lá também tinha a dona da agência, que também não era formada em turismo, mas trabalhava levando os grupos. A gente pegava no pesado, ela que ia passear, levava os grupos, né? Mas muito gente boa e também me ensinou tudo que eu sei hoje de Disney. Antigamente pegava os mapas, né? Não tinha o Google Maps. No meu tempo a gente trabalhava com Telex. Aí depois que veio a internet, em 90 foi a salvação, né? No final de 90 a gente já estava fazendo os primeiros testes com a tecnologia, né? Mas eu comecei a trabalhar fazendo reserva no Telex, gente, era uma loucura. Você errava o português lá, não tinha como voltar a fita, não. E levava uma semana para ver a resposta. Aí aparecia aquelas manchetes nas revistas, Ilhas Maldivas, Ilhas Seychelles, eu sei que fazia, onde que fica isso? Aí a gente passava Telex para um monte de gente no mundo todo e levava uma semana para ter a resposta. Olha a tecnologia, o que é hoje, gente. Eu acompanhei todo esse processo de instalação, né? Isso depois me motivou também a dar aula, né? Foi uma das disciplinas que eu dei na graduação de turismo, que é tecnologia da informação para o turismo, justamente por ter passado por todo esse universo, por toda essa transformação que o turismo acompanhou nesses anos todos e facilitou muito a nossa vida, né? Então eu tive ao longo dessa minha carreira aí vários contatos, né, com mentores assim que deram, não que exatamente estavam na figura de mentor, mas eu agradeço muito eles até hoje, porque realmente foram pessoas que ensinaram o que sabiam, né, os perrengues e também os pontos que assim que deu sucesso para eles, não exatamente que deu sucesso para mim, mas que trouxe, né, assim, resultados positivos. Muito que eles fizeram lá também não deu certo, mas me ajudou a enxergar novas possibilidades, né, e também fazer os testes, porque eu acho que a vida, né, principalmente quem está aí trabalhando com essa história do empreender no turismo, ele é muito de teste. E agora com a tecnologia do jeito que está, né, isso só acelerou. Está cada vez mais dependendo de conhecer melhor o mercado, conhecer a persona, muda a persona, não sei, eu vou falar alguns termos aqui, depois se vocês não souberem, eu tenho também no meu blog ali um artigo só com termos desses negócios online e marketing digital, posso passar para vocês também. Mas esse contato todo, né, com essa nova linguagem, com esse novo jeito de fazer negócio, porque, por exemplo, no meu tempo, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha uma carteira de clientes e ficava com elas anos. Você conhecia aquela pessoa de cabo a rabo, o que acontecia com o pai, com a mãe, com o filho. A gente entendia o que a gente chama hoje de persona vivendo com elas, porque elas tinham que ir na agência, a gente ligava mais, conversava mais, e hoje com a tecnologia é bom por um lado, mas é ruim por outro também, porque a gente perde esse contato físico né, com as pessoas. E essa questão da credibilidade, ela é muito séria para quem trabalha com agência de turismo, né? As pessoas vão comprar se realmente, né, elas sentirem que você é uma pessoa de confiança, e isso agora só foi transferido para o digital, né? E criar esse relacionamento, esse elo no digital, eu considero até mais complexo do que era na minha época, né? Porque as pessoas, como a gente tinha esse contato físico, elas tinham que estar olho no olho, sabiam onde encontrar a gente, onde que era a estrutura física, aí isso facilitava um pouco, né? E também carteiras de clientes que duravam aí, a gente fazia viagem para o casamento, depois para o batizado, depois para a primeira comunhão dos filhos deles, e aí ia, né? Fazia viagem para toda a família.
E hoje a gente já tem uma coisa um pouco mais diluída, né, com relação a públicos, né. Então essa foi a minha primeira experiência, assim, né, com relação à mentoria na minha carreira. E depois, quando eu já, perto dos 40 anos, quando eu já estava, né, no auge toda da questão dos negócios online, marketing digital acelerando aí, né? Eu falei, nossa, eu fiz a minha especialização em marketing, mas aquele marketing mais tradicional, né? Eu fiz lá no Senac de São Paulo, com a Doris Hushman, não sei se vocês conhecem, né? Aí a gente não tinha muita noção, isso foi em 97, já tinha uns 5, 6 anos que a internet já estava aí no ar, né? E aí, mesmo assim, no curso a gente focou em marketing mais para destinações turísticas. Todo curso praticamente de turismo é focado mais para gestão pública, né? Gestão de destinos, de rotas. E eu e uma outra amiga batemos o pé, ela também estava trabalhando na operadora, que foi minha outra mentora, né? Ela comandava um departamento de marketing de uma operadora, não sei se é Oremar, que eu acho que é ela nasceu em Curitiba, se não me engano, Fernando. E aí ela tinha a Orinter, no Paraná, e a Oremar, em São Paulo. E fiquei trabalhando durante a minha especialização toda com ela, e lá eles já usavam a tecnologia para, imagina, eram cruzeiros marítimos, né, Royal Caribe e tal. Então tudo era comunicação online com eles. E aí ela me chamou para o departamento de marketing dessa operadora e a gente acabou batendo o pé lá com a Doris Hushman e falando, não, nós vamos fazer o nosso TCC, né, da especialização, o nosso artigo sobre marketing mais voltado para a gestão mesmo de negócios. A gente quer focar na questão da operadora. Foi muito legal, que aí os professores compraram a briga com a gente, né? Mesmo assim, a gente participou também da parte de marketing turístico de rotas, mas aí a Thelma, que estava lá, hoje ela, não sei se ela ainda está dando aula, estava na Anhembi Morumbi, do curso de turismo, né? E ela foi uma outra mentora que me ajudou muito a entender esse novo universo do marketing mais, né, digital, mais online, preparação dos books, né? Naquela época a gente chamava de e-book, depois que veio, né, surgir, a gente chamava de brochura. Depois veio os e-books. E a gente fazia toda a tradução e fazia a adaptação para o Brasil desses materiais. Então foi uma outra grande figura assim, que passou no meu mundo do turismo. E depois teve outros professores, né, que me incentivaram aí a questão de didática, né, de ensino e diferentes disciplinas que eu desenvolvi, praticamente assistindo outros profissionais da área de turismo. Então, eu hoje considero que os mentores, eles ajudaram que eu conseguisse ir muito mais rápido do que se eu tivesse ficado só na história do curso, né? E se eu tivesse ido com as minhas próprias pernas, eu teria patinado mais e teria talvez até desistido, né? Porque eu acho que uma função grande do mentor ele tá te estimulando, né? Todo o tempo, ele não desiste, vai assim mesmo, mas tem alternativa, né? Então trabalha uma coisa que eu chamo na questão dessa história toda da mentoria da nossa cabeça, né? Porque a nossa cabeça às vezes comanda a gente para um lado. Então, quando você tá com o apoio de mentores, essas pessoas te puxam para o foco, né? No foco. Então, decidir o que você quer fazer da vida, passou para a parte pior, né? Que é decidir o que você quer da vida. E depois, então, te manter nesse foco. Então, essas pessoas me ajudaram a ir muito mais rápido, né? Muito mais rápido, porque desde da faculdade que eu tinha o desejo de trabalhar com consultoria. Falei, não, eu vou fazer. Eu via todo mundo indo para a Secretaria de Turismo, quando tinha, né? Ou os Convention Bureau. E aí tudo. Olha, de 40 e poucos que se formaram comigo, acho que tem 10 atuando hoje, muito, né? Assim, se for no 10 é muito. E porque desistiram, porque viram que não tinha um mercado que se esperava, né, para a formação do turismólogo, para trabalhar com essa parte, principalmente para a parte de políticas públicas, né, que a gente gosta muito, mas o mercado muito, e paga muito mal, né, e aí eu lá na faculdade eu já me identifiquei muito com a questão da consultoria, e comecei a ver o que é necessário, o que eu preciso aprender, né, para lá na frente, porque na minha visão, eu acho que na visão de muita gente, o consultor é aquele de cabelinho branco, que já tem anos de estrada, né?
Então, eu tive aí a ajuda de algumas pessoas que me ajudaram a entender qual era o papel do consultor, né? E aos pouquinhos, com um pouquinho que eu sabia, eu já conseguia ajudar, né, outras pessoas, e aí fui fazendo, né, o meu nome na parte de consultoria. Então, para mim, eu sempre tive bem claro, né, até onde vai o meu papel como mentora, o meu papel como consultora. Eu fiz a parte de coaching também, mas eu uso mais com empreendedores em determinados estágios, não é sempre. Sempre deixando claro qual é o papel, né, a função de cada um nesse trabalho todo, porque eu tenho clientes que ficam 2, 3 anos comigo, né? Faço a parte de... Um dos meus trabalhos é fazer a adequação de propriedades rurais para o turismo rural, para transformar em atrativos turísticos. E aí, às vezes, leva-se anos, né? Porque tem toda a construção da estrutura física, treinamento das pessoas. Então, eu faço um trabalho, às vezes, bem amplo, né? Eu não tenho tantos, não tenho volume de empresa, mas eu tenho empresas que ficam comigo aí. Eu tenho alguns, até ia participar hoje, uma pessoa que está desde 2011, um trabalho que eu fiz no Sebrae, né? Em 2011. E que me segue e acompanha todo o meu conteúdo desde daquele tempo. Ai, deixa eu ver só um minutinho, tem gente que não está conseguindo entrar. Tá. E aí, eu hoje, depois que eu entrei, né, então, como eu estava falando, nos meus 40 anos, eu tive que passar por essa transformação por marketing digital, porque meus clientes já pediam, né, informação e orientações. Eu tinha mais a formação do marketing mais tradicional, então eu tive que fazer uma especialização praticamente em 6 meses. E aí eu falei, vou conseguir isso como? Eu precisava entregar, né, resultados e soluções para os meus clientes. Aí eu fui atrás também de mentores dessa parte de marketing digital e formatação do negócio todo, porque eu não queria só focar no marketing, né? Eu queria entender toda a estruturação do negócio. E fui buscar por mentores também nessa área. E aí eu percebi que cada mentor, eu passei por 3 mentores. Hoje eu estou com um mentor que é já um nível bem elevado, que trabalha com o mercado estrangeiro e tal. Mas eu tive 2 mentores entre 2015 e 2017 para toda a nossa adaptação aqui da Quadro Consultoria, né, que é a empresa de consultoria, também para esse universo do mundo online. E aí me veio alguns insights com relação a essa história da transformação digital, que vai muito mais além do que só estratégias de marketing ou só estruturação de negócios online, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, mostrar um pouquinho, né, o que eu entendo sobre transformação digital, o que foi também essa minha transformação, né? E depois a gente volta a compartilhar aqui com vocês para a gente conversar. Vocês estão enxergando a tela, transformação digital? Sim, eu consigo ver. Precisa abrir o áudio, porque aí eu não consigo ver vocês quando eu compartilho no Meet. Dá para ver, né? Dá para ver, dá para ver. Então, Tá. e eu falo que é bem isso aqui mesmo, é um joguinho de puzzle, né? Daqueles de quebra-cabeça mesmo, essa história da transformação digital, porque tem muitos aspectos envolvidos aí. Não é só criar um site e criar cursos, né? E criar produtos que você consiga colocar no digital. Ela vai muito mais além disso aqui. Eu trouxe aqui 4 aspectos só, né? Tem vários, eu trabalho com mais de 6 hoje quando eu faço a adaptação das empresas, né? Mas só para a gente deixar claro assim, qual assim, o norte, né? Para essa nossa conversa. Então eu trouxe aqui 4 para a gente começar a conversar, né? E eu falo que a transformação digital ela tem que ser bem mais profunda, né? Não é estudar o como se faz, como se aplica estratégias de marketing, né? Nem como se constrói sites, né? Mas ela tem que começar muito na nossa cabeça, né? Porque a nossa cabeça comanda e nesse mundo do digital, onde as coisas mudam, né, praticamente diariamente, se a gente não tiver uma cabeça, assim, algum foco e falar assim, não, realmente eu vou até o fim, vou procurar todas as soluções possíveis para o negócio dar certo, você não consegue ir até o final, né? Então, os mentores, né, me ajudaram muito aí nesses anos todos que a gente vem aqui nessa transformação
a trabalhar o nosso, que muita gente chama também de mindset, né, que é a nossa cabeça de empreendedor nesse mundo digital, né, mas eu digo que tudo começa na nossa forma de pensar e na forma da gente entender a importância do digital, mas muito mais que isso, né, porque o digital, ele tem a transformação toda, ele tem que estar voltada para o outro, né, então é o outro pedacinho do quebra-cabeça. Quem é que está no centro dessa transformação toda, né? Porque tudo que a gente faz, praticamente para a gente que trabalha no turismo e nessa parte de serviços, é para outra pessoa, né? Para um ser humano. E aí vem todo o entendimento de que o que eu posso gerar nesse mundo digital para quem está, né, para quem está aí no centro dessa conversa toda, que pode ser um empresário, que pode ser um turismólogo reformulando carreira, que pode, né, tem várias personas, né, nesse centro, mas que cada uma tem que ter uma conversa especial, uma conversa personalizada, específica para ela, né? Então, entender quem é essa pessoa que está dentro do mundo digital e que está, muita gente chama de usuário, que eu não gosto muito desse termo, mas essa pessoa que vai receber teu conteúdo, porque como o digital no primeiro momento não tem aquele contato físico, né, que eu comentei, você tem algumas estratégias, tem algumas formas de você começar, os seguidores, né, uma delas, mas você ainda não tem aquele relacionamento mais quente, que eu falo, né, com as pessoas. Você tem que entender essa pessoa uma coisa meio que deslocada, né, assim, da realidade, do seu mundo, e tem que mergulhar no mundo dela. Mas entender quem é que está no centro disso, o que ela está precisando, o que ela está buscando e como ela está buscando é o que vai fazer toda a diferença no mundo digital. Depois vem o processo para isso funcionar, né? Então, quando a gente vai atrás do que significa a palavrinha processo, né? Que vem do latim aí proceder, né? Que é proceder, né? Então, a gente começa a entender um pouco mais como é que eu devo proceder, né? Com cada aspecto, né? Ou cada pessoa, com cada realidade, os recursos que essas pessoas têm, para que realmente a gente consiga resultados, né, lá nesse mundo online, que principalmente contando que a gente tem esses distanciamentos, né, hoje com as lives as pessoas aprenderam a usar isso, então os processos, inclusive de diagnósticos que a gente faz, ficaram bem mais fáceis. Antigamente a gente tinha que ir, né, tem deslocamento, é muito legal porque a gente viaja também, né, muito bom. Mas hoje, com a história da pandemia, a gente também foi outro processo dentro dessa transformação digital para a gente adaptar, né, os nossos trabalhos, as aulas, né, que vocês ali têm os seus professores aí, para atender, né, como que a gente vai modificar esses processos para que a gente consiga executar os nossos trabalhos, né, e ajudar essas pessoas que estão no centro disso tudo, né? Então, os processos na transformação digital, eles são super importantes e hoje já existem, né, mapeamentos, todos esses fluxos, né, já existe também para que facilite um pouquinho, né, a nossa vida, se você escolhe, né, passar para esse outro lado. Porque eu falo assim, existe um grande rio entre o trabalho mais tradicional, né, o trabalho um pouco mais conservador, né, em estruturas físicas, para o digital. E atravessar esse rio exige aí a adoção de diferentes tipos, né, diferentes processos, né? Às vezes não é uma ponte, é um barco, é uma balsa, né? Então vai depender realmente da realidade, né, de cada um e da estrutura, né, de cada negócio, né, ou de objetivos que essa pessoa que está no centro aí tem, né? E os recursos, eles não são iguais para todo mundo. Então, a transformação digital, ela tem que prever os processos dentro dos recursos que cada um tem, né, para atravessar esse rio, né? Então, muitos têm lá o seu barquinho, a sua canoa, outros têm uma lancha que é mais rápida, outros têm uma ponte, né? E a gente tem que adaptar, por isso que é uma coisa muito ainda de testes, né, e adequações que a gente faz, né, para que as coisas aconteçam no digital.
E os outros são esses condutores, né? Os condutores que vão ligar, e a gente tem aí, aqui, somente aqui, entra a história realmente das ferramentas e a tecnologia. Por enquanto a gente estava falando de formas de fazer, de pessoas no centro, cabeça pronta para lidar, né, nesse mundo digital. E a transformação digital, quando a gente fala, muita gente fala assim, tá, mas eu não entendo dessa tecnologia, eu não sei mexer com essa ferramenta, não, mas nem site eu tenho, né? Não, como que eu vou vender online, né? Processos de pagamento, CRM e tal. E aí eu falo assim, não, transformação digital ela vem com todo um trabalho antes, né? Para se fazer antes, para só depois você escolher a tecnologia mais adequada, né? Que ajude realmente, né, aquela ideia, né, sair da cabeça e realmente dar certo, né? Então a tecnologia, muita gente coloca ela no primeiro momento, né, desse processo de transformação, e ela não é nesse primeiro momento, ela não é aquela primeiro você tem que entender quem é a pessoa que está no centro dos recursos, como que ela vai fazer, né? E depois sim você vai ligar os botõezinhos, né, para ver como, né, que tipos de tecnologia e que ferramentas vão facilitar essa vida, né, das pessoas no modo digital. Vou deixar de compartilhar aqui. Ficou claro essa apresentação, né, bem rápida, né, da questão da transformação digital? Dúvidas? Podem falar. Pode perguntar. Eu acho que é bem por aí, né? Um processo, né, por qual a pessoa tem que passar, né? Se você falou das aulas, infelizmente nós não tivemos, né, como nos preparar para isso, né? Ninguém estava preparado, né, para Nós nos fazer vimos numa lives. situação, mas a situação exigiu que a gente mudasse, né, para poder sobreviver à situação que a gente estava passando, né? Então, não houve um processo, mas, né, de preparação, mas houve uma mudança, né? Que foi exigido da gente para poder eu cito um tentar exemplo. minimizar os efeitos. Logo que a pandemia chegou, logo que a pandemia começou, eu entrei em vários grupos, né? Porque tem muito pessoal do turismo rural que ainda não tem essa ideia, então tive que adaptar realmente toda essa parte da explicação, né? Então, numa linguagem que eles entendessem. Eu falo assim, gente, dessa vez não tem nem barco. Tem assim, botar uma falsa baiana no rio e você vai ter que atravessar essa falsa baiana se segurando ali para o negócio não cair. Então o negócio pegou todo mundo. Uma coisa que a gente já vinha, pra gente que já vinha nessa transformação das nossas ideias, dos negócios, né, as formas de dar aula, tudo, já vinha numa transformação, mas assim, lento, né? Um pezinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez, já há uns 5, 6 anos. E a gente previa, não, olha, lá na frente, né, as pessoas vão saber comprar online, vão saber buscar na internet, vão ter mais confiança com isso e tal. Mas a gente não imaginou que o negócio ia ser nesse tiro de canhão que foi, né, com a história da pandemia, que foi uma forma rápida, acelerou, assim, acho que uns 5 anos do que a gente previa, né, para o mundo, assim, digital, acelerou e foi e gente criando coisas novas e buscando lógicas alternativas e gente criando negócios em 40 dias, para vocês terem ideia, né? A gente aqui ajuda na parte de entender se é um e-commerce, se é um site institucional, se é um site monetizado e tal. E aí a gente viu, nossa, essas pessoas já estão, né, entendendo toda essa linguagem, né? Já estão atravessando esse rio muito mais rápido do que a gente previa, do que a gente imaginava, e a gente também teve que correr atrás de outras informações, né, acelerar também o nosso processo, né, de mentoria dessa parte de transformação digital para ajudar pessoas que eu tenho alunos que já passaram na minha frente, assim, estão correndo, falando, não estão nem subindo o degrauzinho de cada vez, não, estão disparando na escada acima para poder ter chances, né, achar um espacinho nesse mercado todo digital que a gente tem.
E aí eu fico observando, né, como é que está funcionando o turismo, ainda eu vejo tantas oportunidades, né, eu vejo, assim, tanta coisa sendo feita, né, meio nas coxas, né, ainda, e aí isso aqui me incomoda um pouquinho, então nessas horas eu abro algumas mentorias, algumas consultorias online para conversar com o pessoal, assim, vamos tentar sensibilizar, né, e levar talvez outras, né, sugestões, buscar alternativas, e como a gente não sabe de nada agora, né? Tudo caiu por água abaixo com a história da pandemia. Então, no coletivo, a gente tem encontrado assim soluções muito legais, né, para que as pessoas entendam, né, todos os benefícios, e também tem os seus pontos negativos, né, que é tudo legal, maravilhoso, lindo, quando você entra nesse mundo digital, não, né? Hoje a gente está vendo aí clientes com 3, 4 perfis fakes que fizeram, enganando o pessoal, né? Então tem assim muita fake news, né, com relação a isso, seguidores, né, que não são reais. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente também está enfrentando, né, com isso. Então, nem tudo é o mundo ideal, né, o mundo legal que a gente gostaria de ver no mundo digital, mas a gente entende que é um aprendizado, né, que está todo mundo aí passando pelo a mesma transformação, né? Quero ouvir de vocês agora. Eu achei interessante o que você falou sobre a questão do marketing, porque eu passei por um processo semelhante. Eu me formei em turismo no UFPB. Na época em que eu me formei, existiam 2 habilitações, era marketing ou planejamento. Hoje em dia não é mais assim, você já sai com as 2 habilitações do curso. E aí eu me formei em 2012, como você falou, era aquele marketing tradicional. E eu queria dar aula, na época eu cheguei a trabalhar na BIH com marketing, mas aí eu já emendei com mestrado, e tempo depois comecei a dar aula, só que aí, quando eu estava dando aula, no curso de eventos, eu peguei uma disciplina de marketing e eu comecei a perceber que eu estava um pouquinho por fora de alguns assuntos. Eu vi que tinha muita coisa mudando e eu me sentia, assim, super desatualizada. E aí foi quando eu resolvi fazer o MBA em gestão de marketing e comunicação digital. E eu me senti como se eu tivesse entrado em coma um tempo, e aí eu retornei anos depois. Porque a professora falava sobre coisas assim que eu ficava, nossa, onde é que eu estava todo esse tempo, né? Então, a transformação, ela ocorre assim, muito rápido. Se você não está acompanhando, você realmente fica para trás. E aí, quando eu concluí o MBA, eu resolvi iniciar um projeto na internet, mais como teste, para poder colocar as ferramentas em prática, porque eu pensei, eu tenho interesse em trabalhar com isso, só que aí o mercado, ele quer experiência. E eu comecei a desenvolver a minha própria experiência e iniciei um projeto na internet para poder aprender a mexer com SEO, aprender a mexer com rede social, aprender a ver, né, as análises, as métricas, enfim. Aprender a conhecer o público, aprender a mexer com marketing de conteúdo, ver o que é que o público se interessa, o que não se interessa, enfim, fazer todos esses testes para poder ir adquirindo experiência. Mas eu tive essa mesma sensação que, como você falou, né, de em pouco tempo eu ter que correr atrás, porque eu estava muito para trás com relação a toda essa transformação que estava ocorrendo. Felipe encontra a mesma dificuldade, Felipe? Como é que vocês estão sentindo o mercado? Porque uma das questões que chegou, que quando eu comecei a conversar com as pessoas sobre a questão da transformação, né, foi isso: o que é preciso para qualificar, né, para você conseguir abrir as portas, né, Liliane? Porque as pessoas sempre estão pedindo alguma experiência. E eu escrevi um artigo, até acho que eu já compartilhei, vocês devem ter visto ali nos grupos e tal, falando de todas essas novas oportunidades, né, mais de 14 oportunidades que tem hoje para o mercado, mas também um pouco da qualificação necessária, porque mudou, né, Leilane, com a questão do marketing, mas toda a parte de redação que a gente tinha ideia, né, antes, mudou completamente. Agora é conteúdo web, estratégia de conteúdo, né? Então você tem que saber usar gatilhos mentais, você tem que saber usar call to action, você tem que usar o SEO para otimizar um artigo no blog, né? E eu vejo que muita gente do turismo está perdendo
oportunidades, porque, por exemplo, aqui a gente trabalha com conteudistas, já tem algumas conteudistas que já começaram com mentoria e acabaram virando assim, os nossos colaboradores, que aqui é só nômade digital aqui na empresa, né? Então tem uma em São Paulo, tem outra no Rio, tem outra lá em Belém, então pessoas que escrevem e que geram conteúdos para os negócios de turismo, né? Para blog de agência, de agência online e tal. E aí eu vejo que assim, as pessoas, e às vezes tem mentoria, eles querem trabalhar com turismo, às vezes nem são da área de turismo, né? Teve uma dessas alunas minhas, ela veio da parte de comércio exterior, para você ter uma ideia, mas adorou todo esse universo do turismo, aprendeu essas novas qualificações necessárias, né, para atuar, e hoje ela só presta serviço de geração de conteúdo para negócios turísticos, atrativos, pousadas, escreve artigos para o blog, sabe otimizar, sabe fazer o SEO, né, que é aquela... Você sabe o que é SEO quando eu falo? É SEO. Sabe, Felipe? Um pouquinho? Sim. Então, aquela forma que a gente otimiza um artigo, por exemplo, do blog, ou uma página do site, para que o Google enxergue ele. Porque para o Google enxergar hoje é mais por conta das palavras ainda. Existe a busca por voz, mas a maioria das buscas é digitado ainda. Então é por textos, né? E aí a gente faz essa otimização de todos os textos para que o Google enxergue ele, né? Para que ranqueie eles. E esse processo todo, as empresas estão pedindo essas qualificações, né? Para que os turismólogos, ou o pessoal de hotelaria, o pessoal de gastronomia, não, você já sabe, você domina alguma dessas técnicas. Então é muito importante que veja que para abrir portas você vai ter que entender e aprender outras habilidades, né? Desse mundo, né? Que a transformação digital tá nos pedindo aí. Felipe, você já tem alguma experiência com relação a isso? Com o digital? Bom, a experiência que eu tenho é que eu, na verdade, eu mais corro atrás, né? Eu vou testando ferramentas, igual como eu quero abrir uma empresa, então eu já vou testando mais ferramentas como site. Eu recentemente achei um site até mesmo... Eu vou acompanhando esses servidores, aliás, que como o Wix, eles vão se aperfeiçoando, né? Incrementando ferramentas, né, em alguns planos até mesmo gratuito. Então eu vou fazendo esses testes, ferramentas como o SEO, né, que eu deparei muito com vários servidores que oferecem, né, esse tipo de ferramenta para busca no Google, né, e então o do Wix ele já está vindo mais completo, né, vem com o SEO, ele veio com já a questão do marketing, algumas ferramentas voltadas para esse direcionamento. E então eu vou fazendo esse teste, além de outras ferramentas que é implantar imagens, colocar textos, né? Então eu vou fazendo todos esses testes. E por fora também eu vou conhecendo um pouco mais a ferramenta do Google, né? Porque ele está vindo com muitos comprimentos. Então, eu vou acompanhando o que está rolando no mercado, entendeu? Eu vou fazendo os testes para ficar mais, assim, não pegar pelo susto, né? Nossa, eu preciso disso, eu vou ter que fazer o treinamento primeiro para começar a trabalhar com isso. E tem muita gente, assim, como você, né, autodidata, que vai fuçando e vai, né, buscando muita coisa do que eu aprendi. Eu tive alguns mentores aí na parte de fazer otimizações, né, ranqueamento, bons ranqueamentos. A gente faz hoje ranqueamento de e-commerce e consegue colocar ele na primeira página em 3 meses, coisa que antigamente eu nem sabia o que era isso, como que eu fazia, por onde começava, né? Mas a maioria é muito autodidata ainda, né? Não tem alguns cursos, algumas especializações que eles já oferecem isso, né? Na sua grade curricular. Mas no turismo a gente tem uma grande dificuldade aqui, né? Inclusive de encontrar pessoas que tenham essas qualificações, né? Por isso de gerar todo esse bate-papo, né? Essas mentorias, assim, né? Tem oportunidade no mercado. Os nossos clientes estão correndo atrás disso. Muitos procuram, talvez vocês já devem ter conhecido o Orkana, 99 Freela, né? Então, como são às vezes projetos pequenininhos que você precisa para dar conta da construção de um site, por exemplo,
exemplo, só, né, conteúdo para as páginas, ou para uma página de vendas, né, que é para você fazer uma landing page, por exemplo. Aí eles vão e contratam, geralmente, os freelancers, quando a gente não consegue dar conta, assim, e eu falo assim, olha, gente, tem oportunidade, a gente tem que atentar que isso veio para ficar, né? Então a maioria dos negócios turísticos hoje eu acompanho várias vagas, né? Eu me inscrevo lá no LinkedIn para receber todas as vagas que estão sendo abertas aí, né? Principalmente nas agências que estão trabalhando mais com essa pegada do online. E eu vejo que já dentro de toda aquela descrição lá, né? Sabe fazer para reserva aérea, sabe trabalhar com passagem com consolidadoras, né? Com reservas de hotel e atendimento e tal, mas você também sabe escrever um bom post, sabe gerar o conteúdo, sabe? Então, assim, já tem várias desses conteúdos mais técnicos dessa área, né, que faz parte aí dessa transformação toda digital, que essas empresas de turismo já estão solicitando, né? Outro dia mesmo eu recebi de um resort daqui de Santa Catarina mesmo, e aí entre lá tantas outras funções, né, que um turismólogo poderia fazer, tinha lá mais um monte de coisa dessa área mais do digital, mais marketing mesmo, principalmente estratégia de marketing e gestão de redes sociais, gestão que eu falo do WP, que é o WordPress, né, que é a construção que geralmente o pessoal faz do site nessa plataforma. E aí no encontro eu fiquei acompanhando uma vaga que chegava todo dia praticamente no meu e-mail e ficou mais de um mês e eu via gente reclamando que eu não conseguia entrar no mercado de trabalho e tinha vaga lá. E não era um salário ruim, assim, porque eles já entendem que quem chega com essas habilidades, né, com essas qualificações, já está também esperando um salário maior, um salário, né, um pouquinho maior. E aí eu vejo que não conseguia ocupar as vagas, né? Vivia chegando a bendita da vaga lá nas ofertas. E eu fico fazendo esses testes também, né? Assim, para entender o que o mercado está buscando e o que a gente precisa para conseguir acompanhar. Porque senão aí vem os outros profissionais, né? Das outras áreas e entram no nosso turismo. Mas por que a gente fala assim, não, tem que ter reserva de mercado, tem que ter regulamentação, tem que ter isso, tem que ter aquilo? Não, né? E eu tô aqui há 30 anos trabalhando no turismo, sempre esperando que saia essa questão legal, mas eu nunca deixei de trabalhar no turismo, né? Sempre consegui um espacinho no mercado, mas você tem que ir se ajustando a isso tudo, porque senão vem outro, pega aquela fatia do mercado que está abrindo. Como teve essa minha aluna do comércio exterior, né, que agora está até pensando em fazer especialização ou MBA, não sei, que ela mora em São Paulo, está querendo fazer na parte de eventos, porque gostou demais, e ela fala várias línguas, então são pessoas de outras áreas que estão descobrindo outras formas, estão se adequando mais rapidamente, né, a essas estruturas e estão abocanhando uma boa fatia aí do nosso mercado de trabalho, né, que poderiam ter vários, né, turismólogos aí, mas também que muitos eu vejo assim bem resistentes, né, de entrar nesse outro mundo, atravessar o rio, não é fácil. Aí vem a questão muito de preparar a cabeça, né, para estar aberto a essas possibilidades e se ajustar. Isso se gosta também, né? Porque muita gente não tem essa habilidade, não gosta. Eu imagina, com 40 anos ter que aprender a lidar com todo esse negócio digital, para mim foi um mundo, vamos dizer assim, bicho de 7 cabeças, tudo muito novo. E lógico, quando a gente chega numa certa idade, né, assim, novinho que nem vocês, a gente demora muito mais para pegar as coisas, para assimilar, para aprender, gente. Você não sabe a dificuldade. Depois que eu passei por essa transformação toda, eu fiz uma formação de nômades digitais para 40 ou mais. E tinha gente até de 60 anos na minha primeira turma de nômades 40 ou mais. E era todo mundo com esse medo de atravessar o rio, gente. Eu falei, gente, se joga que não vai ter jacaré. Não vai ter jacaré, não vai ter piranha, vocês podem atravessar, porque eu atravessei. Então, mas né, foram dias e dias, mais de 10 horas de estudo, mas eu tinha tempo e eu tinha dinheiro para investir. É o que falta para muita gente. Às vezes está trabalhando, mesmo assim eu vejo pessoas que estão trabalhando o dia inteiro e chegam e vão para a mentoria, morto de cansada, já quase dormindo aqui, mas mesmo assim num esforço danado para acompanhar, né, essa movimentação toda. Mas eu, quando passei, fiz em 6 meses,
praticamente trabalhando, estudando 10 horas por dia ou mais, gente. Minhas irmãs aqui falam assim, você ficou viciado, vou te levar para psicóloga. Você não sai desse computador, não sai do celular. Mas hoje consigo viver uma vida bem mais tranquila, fecho o computador também sexta-feira, que nem agora feriadão inteiro, não quero saber, né, já deixo tudo prontinho. Meu marido falou isso também. Meu marido falou isso também. Tá viciada, né? Já quero te mandar para o psiquiatra. Mas assim, hoje eu já consigo parar, né? Já tenho uma vida um pouco mais confortável nesse mundo digital, porque eu consigo programar tudo isso. Existem disparos automáticos que você pode automatizar tudo. Dispara lá na tua rede social, manda e-mail, já deixa tudo programadinho. Segunda-feira é meu dia. Assim, para conteúdo, prepara agenda, tudo. Eu tô o dia inteiro trabalhando com conteúdo na segunda-feira. E o resto da semana você tem os atendimentos, tem as consultorias, né? E agora começou a chegar uma época mais, dá aquele respiro, né? Geralmente em novembro termina, porque o pessoal vai trabalhar para a temporada. Agora esse ano eu não sei como que vai ser, mas o pessoal a gente já sentiu que já começou a dar uma freadinha nos trabalhos para poder se preparar, né? Para receber. Todo mundo esperando que dê para receber na temporada. E aqui a nossa temporada é bem forte, né? Que é Florianópolis. Então a gente já consegue respirar um pouquinho, não é aquela loucura de trabalho, mas graças a Deus eu falo que hoje tem essa automação toda que a gente pode contar. Demora para aprender, é cheio de detalhezinhos, às vezes a gente quer jogar o computador pela janela, mas depois que você aprende a lidar com tudo isso, é muito bom, porque você consegue organizar a sua agenda do jeito que você quer, né? E deixar tudo para disparos automáticos, uma coisinha ou outra que eu vou lá, né, e respondo. Dá para fazer essas lives, né, esses encontros assim gratuitos com o pessoal, né, que é a minha contrapartida, que eu falo do social, né, o meu trabalho teve nessa pandemia, eu nunca fiz tanto trabalho gratuito como nessa pandemia, mas sempre quando dá essa folga, principalmente no final do ano, eu abro cursos, abro consultoria coletiva, tudo gratuito, para que assim a gente consegue ajudar, né, mais pessoas, e consultoria, né, para turismo, e nessa área de transformação digital é um investimento às vezes considerável, né, e além daqueles 4 pontos que eu trabalhei com vocês, a gente trabalha com equipes, né, então com orientações para as equipes, porque é uma mudança de cultura hoje nas organizações. A transformação digital ela vai muito além daqueles 4 pontos ali, né, e mudar a cultura de uma organização. São horas e horas de conversa, né, de sensibilização, e porque também está cada um num barco diferente, e a gente tem que colocar todo mundo no mesmo catamarã para levar para o outro lado do rio. Então é bem interessante quando você faz trabalho de transformação digital com equipes, com empresas que já estão há anos no mercado, que para mudar processos é muito complexo, às vezes tem que mudar a equipe inteira, né? E não é contratar gente de TI, não. É pessoas que estejam abertas a esse novo, abertas às mudanças, que queiram adotar essas automações. Imagina falar que vai automatizar e disparos das coisas para equipes que estão aí há anos fazendo do mesmo jeito, telefonando para o cliente, entendeu? Então você tem que trabalhar aí a sensibilização das equipes. Então tem outros aspectos da transformação digital que a gente trabalha aí quando vai para o mundo mesmo de uma organização que tem desde da moça do cafezinho, né, até quem pede, quem contrata, né, o dono às vezes não tem, né, mas ele sente a necessidade. E a gente entendeu isso na pandemia, né, como muitos vieram contratar a gente para consultorias assim, express, rapidinha, para entender tudo que seria necessário modificar na empresa, que equipamentos seriam necessários, como faz um site com uma loja online, porque foi, né, a salvação para muitos negócios não quebrarem, e a gente ajudou muita gente aí a entender qual era a monetização, qual era a forma de gerar renda, né, com o negócio online para muitos negócios de turismo que ainda estavam em processos antigos, né, de operação, né? E então é um trabalho assim que eu amo, né? Eu adoro fazer isso hoje, mas apanhei um bocado para chegar aqui, né? Foi muita solavanco, errei pra caramba também, né? Porque esses detalhezinhos das estratégias de marketing, você tem que testar, mudar toda hora, né? Até que você acha o teu jeito, né? Hoje, por exemplo, eu já não tenho
aquela coisa de estar todo dia nas redes sociais postando, né? Tem gente que posta 2 por dia, 1 stories por dia. Eu não. Eu já encontrei outras formas, né, de lidar com o meu público, de gerar listas, de e-mails, e isso tudo graças, né, a essa foi praticamente com mentoria, né, que eu consegui atravessar esse rio. Eu falei, eles foram bem os responsáveis, né, por ter me jogado, vai nada e vai para lá. Mas hoje eu agradeço muito, né, porque foi bem mais rápido, né, para mim essa transformação. Mas eu vejo muita gente que tenta, vai, volta, cai, depois levanta de novo. Então precisa ter, né, sempre um gás aí. A questão de manter foco para quem quer entrar no mundo digital é muito sério, porque a gente tem muitas distrações hoje, né? O mundo online nos dá muitas distrações. E aí tem que, na hora eu desativo todas as notificações e aquele é meu horário de trabalhar, não olhe para o celular. Né? Então tem que ter essa disciplina também, né? Vamos lá, perguntas que eu falo pra caramba, gente, se deixa. O que vocês gostariam de saber sobre transformação digital que eu possa tentar aqui ajudar vocês hoje? Então, 1 minuto para vocês pensarem. Como você tem feito o trabalho de mentoria e consultoria para algumas empresas, eu queria que você falasse um pouco sobre as transformações que têm ocorrido na hotelaria, principalmente em virtude dessa pandemia. Eu vi que o tempo que algumas ficaram paradas, eles aproveitaram para fazer muitas transformações, inclusive na forma de check-in, check-out, na forma de divulgação, contato com o cliente, enfim. Ótima pergunta, Leilane. Eu dou consultoria para o pessoal que tem pousada, principalmente pousada rural, né? Pessoal que eu trabalho muito com turismo rural, então o meu foco com hospedagem é para essas pessoas que têm essas possibilidades. Dificilmente eu trabalho com grandes redes hoteleiras, é um caso ou outro que eu pego, mas a maioria são pequenos negócios, às vezes tem 4, 5 chalés, estão em áreas rurais e praticamente trabalhavam com telefone para fazer reserva, né? E aí com a pandemia eles conseguiram, né, com governança toda envolvida, conseguiram levar a internet para essas regiões mais remotas, e aí teve toda essa etapa, né, de ajustar. Primeiro, a gente viu todos os pesos do marketing possível, que vocês imaginam aí, a gente teve que rever com eles, né, porque é todo um investimento em tecnologia, em computador, e isso não estava previsto na precificação dos produtos. Então, a gente teve que, às vezes, criar novos produtos, prevendo isso, prevendo a instalação de uma antena da internet, com toda essa parte burocrática que é levar a internet para o campo, por exemplo, depois com computadores, porque não é qualquer computador, né, para você começar a trabalhar com isso, então, às vezes, são computadores mais complexos, mais potentes, né, assim, também para fazer um investimento para durar pelo menos uns 5 anos, né, então a gente até a indicar os equipamentos, né, a gente, que celular era melhor, por exemplo, para poder fazer as filmagens dos chalés, dos quartos, né, isso a gente tinha, né, perguntas, assim, perguntas de todos os níveis para você ter uma ideia. Mas a gente ajudou algumas pousadas aí, tem um caso que eu me orgulho bastante, que é da pousada Fazenda Campinho, que é aqui de Alfredo Wagner, começo da Serra Catarinense, que era uma senhora, ela e o marido que tomam conta. Eu cito o exemplo dela, porque assim, no nosso contrato de consultoria tem a cláusula que é a questão de privacidade dos dados e tudo, mas quando as pessoas passam pelo processo e já tiveram os resultados e liberam, a gente pode citar nomes e compartilhar, já compartilhei ela no Instagram também. E ela é uma senhora, assim, que se viu num aperreio danado no ano passado por conta dessa transformação toda, né? E ela também não conseguia acompanhar essa questão da transformação toda digital. Então, foi a devolutiva mais longa que eu dei depois de um diagnóstico, que a gente foi uma tarde inteira, acho que foram 5 horas, explicando bem o beabá, né? De como que era como que ela deveria fazer a transformação, né, do negócio dela para entrar no digital,
Hoje, se você entrar no site dela, nas redes sociais, já conta com influencers, tá com um trabalho excelente, né? Assim, a gente deu uma orientação também para a pessoa que ela tem de marketing lá, né? Essa questão da transformação digital, a gente trabalha com treinamento da equipe, né? E aí foi poucas horas assim que a gente conversou, trocou umas ideias. E hoje eles estão postando umas fotos maravilhosas dos novos chalés com hidromassagem, com aquela vista maravilhosa, tudo de vidro, assim, lá na serra. Mas foi um ano, praticamente, assim, de trabalho com eles para ajustar tudo isso, né? Para entender que equipamentos, que competências as pessoas que trabalham com isso tinham que lidar. Se eu não consigo fazer, eu tenho que delegar, tenho que procurar as pessoas, né, que sabem fazer, que têm a experiência para isso, ou que queiram adquirir experiência para isso, porque muita gente chega do zero e a gente vai moldando, né, vai treinando bem focado na necessidade deles. Mas, e ver que sistemas são necessários, a gente tem que, às vezes, contratar consultorias externas, que estão mais antenados até que a gente, né, para ver sistemas mais enxutos, para pequenos negócios, né, então tem cada uma particularidade bem diferente, né, mas várias, não só pousadas, viu, Leilane, mas restaurantes, agência de viagem, só nessa pandemia foram 3 que passaram por todo um processo aqui, nessa modificação toda, né, então as pessoas estão, né, acordando para essa necessidade, mas eu acho que daqui a um ano assim, a gente já vai ter assim, vários cases e as pessoas mesmo já com uma outra consciência do que é esse digital, né? Porque agora surgiu uma enxurrada de conteúdos, né? Que inclusive gratuitos pelo próprio Ministério do Turismo ou pelo Senac, o Sistema S está com a grana, que eu falo, né? Eles receberam verba para fazer essas capacitações, né? A gente está trabalhando com o Mato Grosso do Sul, Sebrae do Mato Grosso do Sul, com atrativos turísticos, e também entra nesse trabalho todo, essa conscientização, e inclusive plano de ação, né? O que eu tenho que fazer lá para o meu atrativo já entrar online, né? Já ter todo. Então, às vezes tem uns negócios que assim, tem um site para o restaurante, um site para agência, um site para pousada, e agora a gente está tentando juntar tudo para melhorar a experiência do usuário também, né? Então, são vários níveis, vários estágios e vários tipos de necessidade. Mas entender tudo que é necessário, né? E como eu tenho a questão da gestão do negócio, né? Eu gosto sempre de ver o negócio como uma planta baixa, né? Tudo que é necessário para o negócio funcionar. Não adianta só vir ali com um bom produto, né? Mas aqui não tem as pessoas qualificadas, treinadas para atendimento, porque uma coisa muda um pouquinho a forma, o formato, mas o atendimento, o serviço, a gente vai sempre trabalhar com isso no mundo do turismo, né? Sempre é a pessoa que vai receber, né? Então, a prestação de serviço, ela não pode ser diferente no mundo digital, né? O relacionamento tem que ficar até melhor, né, no mundo digital para quem trabalha com turismo. Que mais? Obrigada. Então, eu comentei lá num dos posts que eu fiz algumas skills, né, que são algumas competências novas que a gente vai ter que desenvolver, né, e eu anotei algumas aqui, que eu venho trabalhando com o pessoal. Por exemplo, uma delas é a questão da pesquisa digital, que hoje, quando a gente passa para esse mundo online, né, que a gente faz essa travessia, a gente não tem mais o concorrente ali da esquina, não é o concorrente do seu bairro, da sua rota turística, você vai concorrer com ele no digital, e é uma concorrência entre destinos turísticos, entre rotas turísticas. Então a forma da pesquisa digital, ela mudou, né, também nisso, e é muito importante que as pessoas que vão trabalhar e que queiram criar novas habilidades nesse mundo digital, que elas aprendam. Tem várias ferramentas, a gente ensina aqui a trabalhar com o SEMrush, com o Ubersuggest, como que no Google Trends, ver quais são as buscas que mais fazem na relação de viagens ou com turismo, destinos turísticos, para poder criar essa questão toda da adaptação dos sites, da otimização, de criar conteúdos que atraiam as pessoas Então, você está lá digitando, eu quero ir de repente para Fernando de Noronha, mas se aparecer uma coisa melhor lá nos Pampas Gaúchos, eu acabo mudando e vou para o outro, porque essa força do conteúdo do marketing, ela é
poderosa, e no online você está concorrendo com todo mundo. Então a gente mudou muito essa questão da entender os concorrentes e entender os equivalentes, né? Que são aquelas pessoas que você identifica, né? Que fazem a mesma coisa que você quer fazer, então você acaba se espelhando em alguma, né? E aí também fazer essa análise não só de concorrentes, mas de como é que eu quero aparecer no mundo online baseado nesses. E às vezes não é um negócio, por exemplo, uma agência de viagem que se espelha em outra agência de viagem, não. Às vezes ela se espelha num e-commerce, né, num outro tipo, porque tem a persona que ela quer. Por exemplo, outro dia veio uma pessoa falar assim, olha, eu quero desenvolver um negócio aqui na minha região, um ponto de parada, porque começou muito a movimentação do pessoal de carro agora, né? E ela fala assim, só que eu quero um público ticket médio alto, eu vou investir o que eu puder para ter um negócio top. Aí a gente começou a analisar os equivalentes, e cadê um ponto de parada daquele estilo? Então a gente começou atrás de empórios, turismo de luxo, né? Buscar várias alternativas. Ela foi parar num e-commerce, né, de turismo de luxo, assim, e fazer, é isso aqui, achei. Não que ela vai fazer exatamente aquilo, mas ela tem uma forma, né, de você visualizar o negócio, né, e entender o que aquelas pessoas que ela quer receber, o que elas estão consumindo no online, né, onde que elas estão indo. Então, estavam indo para aquele site lá. E, então, você tem que ter outras formas de pesquisa, entender esse mundo digital de uma outra forma, né, para ajudar as pessoas aí a encontrar as melhores soluções, né, para os negócios, né, ou para tirar essa ideia da cabeça, porque o dela ainda está muito na ideia, né. Então, primeiro a gente está moldando, né? Construindo esse conceito. Eu não trabalho muito com questão de plano de negócios, né? Não é comigo, né? Não é que eu não acredito, mas eu acho que é muito achismo ainda um plano de negócios. E quando eu trabalho muito com MVP, né? O mínimo produto viável. Então a gente faz toda essa pesquisa, testa o mínimo possível e vê os resultados, e daí aprimora e vai. E mesmo para o turismo, isso funciona super bem, porque a gente já aplicou e deu certo em vários tipos de negócios. Então a gente não gosta muito daquela estrutura de, né, muito chute, que eu falo no plano de negócios, né, e demora muito, as pessoas não têm às vezes o tempo nem a paciência para montar um plano de negócios, né, como deveria ser, e aí fica muito achar que, né, o cliente é daquele jeito. E quando você fecha a persona com as pessoas, o negócio fica muito mais, e tem a noção do persona, noção dos concorrentes online, o negócio vai muito mais rápido para configuração desse conceito do negócio. E depois é só ir aprimorando. Se deu certo. Se não deu certo, vamos para um planinho B, né? E aí a gente retoma de novo esses testes que nem o Felipe falou, né? A gente faz demais aqui. E a outra questão é a criatividade, né? A gente trabalha muito também com relação a o que a gente tem que fazer para melhorar a criatividade, né? Então, por exemplo, tem uns conteudistas que trabalham aqui com a gente de vez em quando se reúne para fazer brainstorm online. É um negócio, surge cada coisa louca assim, né? Mas a gente passa uma tarefinha de casa, né? Então, você tem que ver um vídeo, você tem que fazer andar perto do supermercado, observar com outros olhos algumas coisas, o que as pessoas estão colocando na rua de propaganda, se você recebe um flyerzinho impresso, o que é, se você está navegando na internet, o que você vê sobre aquilo, e depois a gente faz um brainstorm, né? Então, para trabalhar pensar fora da caixinha, né? E trabalhar a criatividade das pessoas que lidam com isso, porque hoje, para você conseguir um engajamento e segurar mais as pessoas nas suas redes sociais, gente, tem que ter muita criatividade. É muito conteúdo diferente, sempre diferente, tem que estar... então, para que a gente possa ajudar outros negócios, a gente trabalha muito essa questão de o que eu tenho que fazer para melhorar a minha criatividade, para poder ajudar as outras pessoas a enxergarem de outras formas de se fazer a mesma coisa, né? Certo? Que mais? A questão da monetização também. Quando eu falo monetização, vocês entendem? Tranquilo? Então, assim, tem pessoas que nos procuram, né? Que querem, olha, eu quero montar um site, mas como que eu posso ganhar dinheiro com esse site? Com blog, é possível ganhar dinheiro ainda, né? Então, para cada tipo de situação, a gente tenta enxergar qual que também pela disponibilidade, por isso que ver quem está no centro dessa transformação toda é muito importante. Porque, por exemplo, tem pessoas que nos procuram, mas eles têm outras atividades profissionais, mas tem uma renda boa, e para começar
esse novo negócio, mas não tenha o tempo necessário para fazer isso. Então, se não tem condições de delegar para uma outra pessoa, então ela vai ter uma curva de aprendizado aí muito maior, né, para isso, e aí às vezes ela quer a monetização muito rápida dos negócios online, né? Então, a gente tem todo um trabalho aqui, né, de conscientizar, de mostrar todas as formas que tem hoje de você gerar ou banners patrocinados, ou links de afiliados, né? Por exemplo, quem trabalha, a maioria que nos procura aqui é com relação à viagem, né? Então, como que você tem que entrar como afiliado na Submarino, no Booking, no Airbnb, até ensinar, gravar tutoriais, né, o passo a passo de como você vai criar uma forma de renda, né, porque muita gente consegue elaborar um roteiro, né, organizar uma viagem, ganhar com isso, mas tem outros que não têm esse tempo ainda. E aí a gente mostra, né, outras formas de se monetizar oportunidades, né? Então é muito importante entender que tudo dá para gerar uma rendinha, né? Nem que for para manutenção daquele site, porque lógico, é pouco. Eu falo que o investimento online hoje ele é muito pequeno para quem quer abrir um negócio online, né? Mas você tem uma anuidade que você paga lá para a hospedagem do teu site, para o domínio, para manter o seu site girando bem, uma boa velocidade, né? Então, tem um determinado custo para isso anual. Pelo menos para você manter isso enquanto você não tem todo o fôlego necessário para tocar, né, um negócio completamente no mundo online. Mas entender que existe, né, várias opções de monetização. Tem alunos que começam bem do zero, assim, quase não entendendo quase nada, e já estão conseguindo ter uma certa... e às vezes nem colocam no site, né? Tem uma aluna nossa que está nesse processo, desde março, criamos o site para ela, colocamos a isca digital, né? As pessoas entram na lista de e-mail delas e só quem está lá na lista é que vai receber os links, ou de afiliados, por exemplo, até mochila, para quem vai viajar trilheiro, com link da Amazon, a gente consegue colocar no e-mail marketing, né? Mas você tem que criar primeiro essa estrutura de captação e leads, aquecer essas leads que a gente chama, essas pessoas que entram para dentro das listas, e aí com o tempo você, dentro do conteúdo, você faz uma oferta dessa, ou dá uma sugestão, faz um review de um produto, né? Barraca de camping, por exemplo, né? Equipamentos para camping. Então tem várias formas de você hoje conseguir gerar uma rendinha. Tem gente que se dedica muito e ganha dinheiro só assim, sem aparecer, sem nada, né? Mas a gente mostra para as pessoas nessa transformação toda. Às vezes você tem como criar uma certa renda para você dar um gás e conseguir levar isso para frente, né? Porque muita gente acha que tem que preparar tudo para só depois ter o retorno financeiro, né, para tentar. Mas não, desde o começo se você entende bem todas as possibilidades e as oportunidades que tem, as formas de você monetizar, aí você consegue ajudar essas pessoas a conseguir, inclusive, capital para manter, para levar adiante essa história. O que mais? Análise de dados também é uma coisa super importante para quem está passando por essa transformação, porque hoje tem uma enxurrada, né, de informações. A gente tem ainda pesquisas muito incipientes com relação a esse mundo digital. No Brasil começou na pandemia, eu recebi várias, né? Então, assim, o pessoal estava com tempo para responder, né, os questionários. E aí saíram algumas, mas também tem que saber interpretar, né? Nem tudo que eu vejo aí, conclusões, né? Ou de pesquisas, por exemplo, de uso de smartphone, quanto que aumentou para venda online, tá? Você tem que saber interpretar, né, essas pesquisas para que realmente tenha dados que você consiga tomar a decisão mais certa, né? Então, aí nesse mundo de conteúdo existe muita coisinha, né, que não se parou a fundo quando a gente vê os gráficos ali, não era bem aquilo, né? Por exemplo, teve um cliente nosso que bateu o pé. Falei, não, meu cliente aqui, ele olha no celular, mas ele compra no desktop. Falei, então vamos analisar os dados do Google Analytics para ver se é isso mesmo, né? E depois a gente provou com dados para ele que não, que 92% das pessoas estavam comprando, mostramos os gráficos, estão comprando via mobile, então que ele precisava ter outros cuidados no celular, a adaptação toda das imagens, né? A velocidade tem que ser bem maior, que o Google está muito chato com relação a isso, né? E ele já lançou
os novos algoritmos para o ano que vem, né? Então tem muita gente agora que está correndo atrás, está vindo procurar a gente para fazer a acessibilidade, que vai ser muito bom para atingir os públicos que hoje não tem, né, esse acesso à informação. Então vai ter que fazer descrição de fotos, um monte de coisa que a gente tem que ajustar nos sites. A acessibilidade é um negócio que quem ama trabalhar com isso, a minha irmã, ela fez a especialização dela na parte de UX, né? E ela trabalhando só com a parte de acessibilidade para usuários que não tinham oportunidade com a tecnologia toda, agora eles têm de conhecer, né, de comprar, de estudar, mas a gente tem que remodelar. Tem sites gigantescos, com não sei quantas, 200, 300 páginas. Imagina você fazer a escrita disso para o modo para cego ver, por exemplo, né? Então você tem que fazer toda uma descrição, é um trabalhão que já tem gente que começou lá, quando ele lançou, acho que foi em agosto, ele nunca divulga, o Google nunca divulga quais vai ser as mudanças nos algoritmos. Mas como esse é um trabalho que vai levar muito tempo para muitos sites, ele divulgou já no começo do semestre, e muita gente já que tem e-commerce, que tem sites robustos, grandes, fala, não, tenho que fazer isso daqui. Então foi uma tal de contratar gente com CEO, e não tem, a gente busca pessoas, você já entende de como fazer a acessibilidade do site, não tem pessoas, né, que façam isso. Então foi um parto assim para conseguir ensinar mesmo, né, a gente tem que ensinar as pessoas a fazerem isso, e também para a lei de proteção dos dados, porque o pessoal brasileiro, né, deixa tudo para cima da hora, já está sabendo que vai mudar, mas não fez a adaptação, não criou política de privacidade, não botou as coisinhas lá nos cookies para mostrar as mensagens, e aí foi uma correria para passar toda essa parte legal, né, para as pessoas, conscientizar, porque eles não leem, né? Vocês viram já o material da Lei de Proteção de Dados? É gigante, gente. Então o pessoal vem com a gente para pegar um resuminho, nem a gente sabe tudo que tem aquilo ali, é muita coisa. E aí, mas tem que adequar, né? Até o ano que vem tem que estar tudo adequado, senão já começa. Na Europa já tá, quem quer vender para fora já teve que se ajustar faz tempo, né? Porque lá também mais adiantado. Europa e Estados Unidos. Bom, essas são as skills que eu acho que são super importantes, né, para quem quer desenvolver qualquer coisa no mundo digital, né, quem fica alerta a essas, e tem outras ainda, né, que vai aparecendo aí muito conforme ao tipo do negócio mesmo, né, cada um tem uma particularidade, mas eu espero que com isso, pelo menos com essas pequenas que eu trouxe para cá hoje, para a gente conversar, que tenha ajudado vocês de alguma forma, né. Ajudou? Novidades, vocês viram por aqui? Ajudou muito. Ajudou muito. Ah, que bom. Então é isso, gente. E sobre essa questão da acessibilidade que você falou, sobre essa questão da acessibilidade que você falou, estou começando a estudar sobre isso agora e realmente é muito trabalhoso. Muito. Até no Instagram mesmo, que tem essa opção, poucas pessoas conhecem. Sim. Mas é muito trabalhoso. Por ser trabalhoso, vai se tornar um diferencial para quem fizer isso, né? Verdade. É um mercado que está aí aberto com muita vaga, né? Para quem, imagina quem já domina um pouquinho da linguagem de turismo, pega os sites de turismo, as lojas online das agências, vai ser meses, assim, contratos grandes, porque para ajustar tudo aquilo, colocar em todas as fotos você tem que mexer. Todas as descrições de imagem você tem que descrever, né? O que tem lá. Uma moça com cabelo loiro, de óculos, a negra, assim, tudo, detalhezinhos. E isso leva horas para você ajustar. Então, não é da noite para o dia. Por isso que o Google já, né, fez essa... A gente está avisando os clientes já faz tempo. Ainda tem gente que agora que está procurando. Eu falei, gente, agora eu não tenho mais como pegar trabalho nenhum esse ano. Porque a gente avisou. E ainda tem coisas que, por exemplo... Ainda tem coisas que você nem pode colocar, tem que ter acessibilidade, né? Por exemplo, não pode colocar bela imagem, porque você já está julgando pela pessoa, então não pode descrever dessa forma. Então, não é só descrever, ainda tem a forma de descrever. Verdade. Nossa, muitos detalhes, muitos detalhes. Aquela mãozinha de Libra, hoje tem já um Hugo, né? Que ele já faz, tem muito para instalar aquilo nos sites, meu Deus. A gente chamou de desenvolvedor, pessoal que entende, né, como colocar os personagens, né, que se criou, lógico, já ajudou bastante, né? Você não tem que criar nada do zero, nada do novo.
que isso sai caro para desenvolver, né? Então, graças a Deus, alguém já pensou nisso, né? É só pegar e se instalar, mas também está disposto a pagar, né? Porque não é barato, às vezes, fazer toda essa adaptação, não. Né? O que mais que eu posso ajudar vocês? A gente já está 1h15 aqui conversando. Passa rápido, né? É isso, então? Se não tem mais nenhuma pergunta. A minha pergunta era mais com relação às agências de viagens, né, no caso, que é o processo, né, de pegar uma agência física e transformar ela totalmente digital, né, que é o que eu estou levando para o meu TCC, né, criar um modelo digital, mas dando suporte físico. Tá. Entendeu? Então, assim, indicaria quais ferramentas ideais, né, para a operação de um site e que vai funcionar o site. A gente agora tem recentemente até um novo sistema do Banco Central, né? Eu acho que é Pix, né, que chama. Entendeu? O Pix ainda é fácil, porque como ele está ligado geralmente às instituições financeiras, os bancos, então quando você coloca as formas de pagamento, por exemplo, ou PayPal ou PagSeguro, eles já vão estar com isso aqui integrado. Você já fez a escolha, né? Já criou a sua chave ali, então essa parte é de menos, viu, Felipe? O problema todo das agências, o que a gente encontra aqui, né? São agências que já estão aí 20 anos no mercado, 10 anos, e estavam com sites institucionais, que a gente fazia, não apareciam nem na terceira página, quarta página do Google. E aí tem que fazer todo esse trabalho. Tem casos que a gente analisa que tem tanto bugzinho, porque tem tanta coisa que se instala no site, tira, atualiza, ele fica cheio de coisa ruim, né? Assim, coisas que atrapalham a navegação. Tem gente que tem que fazer uma migração para um site do zero, né? Porque assim, para o online funcionar, ele tem que ter toda aquela... Ou vai instalar um WooCommerce, que é uma forma de ter... tem várias formas de ter uma loja online, né? O WooCommerce é uma plataforma super boa, que é aberta, né? Um código aberto, que é da WordPress. Deixa vocês... O WordPress é a plataforma que a gente cria um site, por exemplo, né? Aqui a gente só usa ele, né? Só o WordPress. Mas existem várias formas de você instalar uma loja dentro de um site. Aqui a gente só trabalha com WooCommerce, mas tem outros plugins, outros mecanismos aí, softwares, às vezes, que a gente tem que comprar e tal. E aí tem sites que não comportam mais isso, né? Então a gente tem que praticamente abandonar o site, trazer o conteúdo, mexer no conteúdo, porque às vezes são conteúdos que não estão escritos de uma forma mais comercial, inclusive é uma preocupação do Google que tenha um conteúdo mais escaneável, né? Ele tem hoje uma ferramenta que a gente usa para fazer otimização, que ele mostra, né? Se tem as frases curtas, frases claras, com as palavras, né, de passagem, né, que eles falam, que ajuda o usuário a entender melhor o conteúdo, né? Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho de ajuste inicial. Então, depende muito de cada negócio. Se está começando do zero, é o melhor dos mundos, né? Porque aí você já vai para uma plataforma lean, clean, né? E já direto para as ferramentas que ajudam a fazer o agendamento, né? Ou então a compra mesmo dos pacotes turísticos ali online, né? Então, a gente monta o site e faz da forma que a gente quer, né? No melhor dos mundos é esse, né? Mas quando a gente pega alguns que não tem como fazer isso, e querem aproveitar muita coisa, tem muitos artigos publicados que são bons, mas precisam, né, só de uma mexida, e esses dão um trabalho danado para a gente fazer toda essa parte de orientação, né, de qual é a melhor forma, porque eles falam assim, mas o meu site não aparece lá no Google, e mesmo assim eles não querem abandonar o site antigo, né? E aí a gente trabalha principalmente com a otimização, né? Com SEO e tal, mas tem alguns que não, tem alguns tipos de tema de site, por exemplo, que nem aceita WooCommerce, nem aceita loja online. Então por isso que a gente fala, tem que começar às vezes do zero, aproveita só o domínio. Né? Você descasca o site, aproveita só o domínio e monta, né, pro outro. E também tem
ver questão de hospedagem, né? Não é toda hospedagem que comporta uma loja online, né? Tem vários tipos de plano. O pessoal quer ir para um plano mais barato, pagar R$59 por mês, por exemplo, mas aí ele tem uma capacidade pequenininha, não cabe um WooCommerce lá dentro para você gerar grandes movimentações, e quanto mais tráfego, né, que a gente fala, mais pessoas estando no site, mais o negócio fica complicado. Então você tem que entrar em planos mais robustos, mais caros, e muita gente não entende isso, né? Mas quem pensa em ter uma agência que consiga vender, formatou os produtos e quer vender online, ou quer fazer o agendamento, porque existem diferenças, né? Plataforma para agendamento, tem plataforma para venda do produto, né? Já. Como uma loja física, né? Então a gente tem que entender realmente qual é os recursos que cada empreendedor tem, e para poder dar aí as melhores sugestões, né? Então tem gente que tem uma agência muito pequenininha, com 2, 3 produtos, que não precisa investir numa loja online, não precisa investir em ferramentas caras. Às vezes você consegue monetizar e colocar os links clicáveis de PagSeguro e PayPal, sem ter esse site robusto de loja online por trás, né? Mas também tem, por outro lado, não te dá métricas suficientes para você avaliar, né? Às vezes você não tem os gráficos todos, né? Que uma loja, por exemplo, já vem com isso inclusa, né? Na criação dela. Mas a gente tem que estudar muito bem como é que está o negócio, qual é o estágio dele, para onde qual é a visão de futuro desse negócio, porque também se vem falar para a gente, vai fazer uma agência para, né, durar 1 ano só, 2 anos, então a gente tem que entender qual que é o aporte, né, para investimentos nesse negócio online, para indicar as melhores ferramentas, né? Tem várias hoje no mercado, tem coisas bem prontas, né? Tem plataformas praticamente prontas, mas você tem que estar disposto a pagar 15 mil, 20 mil, né? Mas que já vem com tudo prontinho. Você só vai colocar foto lá e fazer descrição. Isso. Ajudou? Ou atrapalhou mais? Ajudou. Não. Acho que já até, assim, já deu até uma ideia, né, de pensar. Uhum. Beleza. Se está começando, está fazendo o MVP, eu não aconselho a investir pesado, né? Você consegue fazer um site, né, ou com algumas páginas do blog, por exemplo, colocar esses links clicáveis, né, para solicitação de roteiro ou compra de produto, e para fazer o teste primeiro, para ver se vai ter demanda, né, para entender melhor como que o usuário vai fazer que a gente fala que faz essa jornada do consumidor dentro do site. E só depois aumentou o volume de pessoas, as pessoas estão entrando, estão comprando, estão pedindo, aí você vai. Mas é importante entender a plataforma que comporte isso. Então, por exemplo, hoje a gente, de olho fechado, a gente indica o WordPress. Porque como ela é um código aberto, qualquer desenvolvedor sabe trabalhar nela. E se você quer crescer com ela, se você já sabe que tema que comporta, por exemplo, uma loja online, você já instala, que nem para essa cliente que está fazendo o MVP agora, a gente já pegou um tema que comporta uma loja online, já está instalado o e-commerce, ela não está usando, está lá. Na hora que ela vê que tem bastante gente e o link lá para o WhatsApp dela ou para o Instagram já começarem ela não começar a dar conta de atender isso, aí coloca e ativa o e-commerce. Então você tem que entender também esse suporte que tem por trás, né? Essa complexidade, até onde, né, dá para ir dentro do investimento que o empreendedor tem para oferecer as melhores soluções. Mas existem formas de que você começa enxuto, mas você já tem todo um suporte por trás que depois você consegue crescer junto com o negócio, né? A gente faz muito essa orientação hoje. Começa enxuto, começa pequeno, mas que já tenha por trás uma coisa que você só ative lá e comece a pagar mensalidade depois, se por acaso o negócio cresce muito, né? Certo. Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Gostaram de estar aqui? Valeu a pena estar aqui essa noite? Sim. Muito. Para mim, valeu muito a pena. Quanta informação. Bastante. A mentoria mesmo, né? Eu vou fazer o meu plim-plim. Ela leva no mínimo uns 3 meses de transformação digital. Se vocês verem depois lá no site, eu posso passar depois para vocês o link.
São mais de 20 pontos que a gente trabalha durante a mentoria, né? E aí é 1 hora por semana, dedicação, tem tarefinha de casa em quase todos os nossos encontros para testar, porque é uma mentoria de aplicação. Você recebe, você tem que aplicar e a gente tem que dar outra aula, tirar todas as dúvidas. Não é bem aula, né? A nossa conversa de tirar todas as dúvidas. Mas tem alguns que estão agora, muita gente ficou desempregada, né, por conta da pandemia. E não, eu tenho todos os dias livres, vamos fazer todo dia. Aí, lógico, né, a gente faz lá 20 dias corrido, só que não é também o indicado, porque não tem o tempo hábil para você praticar, testar e trazer os resultados para a gente conversar, analisar, né, os gráficos e tal. Então, o ideal é que tenha um tempinho entre uma sessão e outra para que façam os testes e a gente tenha material para avançar na mentoria. Mas tinha gente muito aperreada, assim, financeiramente, inclusive, né? Saiu, pegou a indenização, pegou o seguro-desemprego e falou assim, não, eu vou investir nisso, tem que ser rápido, porque eu tenho que ter conta para pagar mês que vem. Então, a gente teve que também se ajustar um pouquinho, mas tem gente que chega e fala, não, eu quero mentoria uma seguida da outra, dá para dar tudo no mesmo dia. Eu falei, não é esse o objetivo da mentoria, né? Mas precisa de tempo para isso acontecer, né? Não é da noite para o dia, como muita gente divulga por aí, cuidado com os falsos gurus do marketing, né? Mas não é em uma semaninha que você ganha dinheiro na internet. E isso até dá, né? A gente já acompanhou nessas mentorias, geralmente tem grupos maiores, né? Com esses mentores mais parrudos, assim, com o pessoal bem da pesada mesmo. Tem gente que bota 30, 40 mil reais, pá! Vai, contrata equipe, contrata desenvolvedor, conteudista, CEO, monta uma equipe enorme e gasta um dinheirão de Google Ads, Facebook Ads, né, que é onde a gente gera os anúncios, mas também às vezes alguns dá certo, os outros porque não teve essa curva de aprendizado, né? Então, assim, equipe, entra e sai de gente. Então, eu vi casos também que não deram certo, mesmo tendo 50 conto na mão e, quero investir esse mês nisso para o negócio funcionar mês que vem. Não funcionou, né? Então, eu falo assim, vai devagar, né? Mas vai crescendo junto com esse negócio, vai trabalhando a questão da cabeça, porque nem tudo é dinheiro no mundo online. Muitas vezes não é o dinheiro, né, que vai gerar um negócio bom lá na frente. Então é isso, gostei demais de conversar com vocês. Se vocês gostariam de outros encontros desses, passa depois para mim os assuntos que vocês gostariam de ver, porque depois começa a cair a ficha, né? Vai vendo outras coisas. Luciano, poderia conversar? Eu queria fazer uma vez por mês isso, principalmente agora até janeiro, fevereiro, que tá mais tranquilo. Porque depois o negócio pega também, né? Então, pelo menos uma vez por mês pra gente se encontrar, né? E tentar ajudar aí de alguma forma. Mas é bom que vocês me passem aí o que vocês acham, ouvem e falam, não sei como que funciona isso, gostaria de saber mais, né? Certo? Tá bom. Então, uma boa noite, gente. Qualquer dúvida que vocês quiserem também mandar por WhatsApp, pode mandar, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Também agradeço, viu? Foi muito valor. Legal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.